Quer se preparar para fazer uma entrevista? Dicas valiosas que eu vou passar aqui nesse vídeo para você se preparar na comunicação, na fala para uma entrevista de trabalho. Gente, bem-vindos aqui ao canal, eu sou a Andréa Duque, sou especialista em comunicação, mentora de oratória, mentora de comunicação, já dei muitas aulas, treinei muita liderança e eu quero falar aqui especificamente de se preparar para uma entrevista, mas as dicas que eu vou dar aqui são dicas de comunicação, então vamos lá. Você vai separar alguns elementos que você precisa entender da tua entrevista, como por exemplo, que habilidades você acredita que esperam de você nessa entrevista. Então vamos lá, vamos imaginar que você já sabe que nessa entrevista eles esperam encontrar em você liderança, espírito de cooperação, uma pessoa que coopera e uma pessoa que, por exemplo, investe em pessoas, que gosta de pessoas, de gente. Então são três coisas que são, vamos assim dizer, os seus pontos fortes. Mas aí você pega e elenca do seu jeito, do jeito que você pensa. Tô aqui dando um exemplo para vocês. O mais importante quando a gente fala de fazer um processo de entrevista, é que nessa entrevista eu preciso entender, primeiro, eu vou estudar um pouco a empresa que eu vou fazer a entrevista, mas eu também vou estudar a pessoa, talvez, que vai fazer a entrevista. Eu vou tentar entender um pouquinho sobre ela. Se você não tiver como, não souber, tá tudo bem. Mas se você souber, aí vai uma dica. Você presta atenção nas palavras, assiste vídeo dessa pessoa, veja algumas coisas que ela já fez e preste atenção nas palavras que ela usa. Se ela usa muito eu penso, eu acredito, eu vejo, preste atenção nas expressões que essa pessoa usa. Por quê? Porque é uma maneira, todos nós seres humanos, lidamos um com o outro muito pelos sistemas de espelhamento. É natural, nós espelhamos movimentos. É o tal do neurônio espelho. Nossos neurônios, tem um neurônio no nosso cérebro que espelha movimentos, espelha humor. Então, é mais fácil quando você já tem mapeado, então você vai fazer um desenho, vai escrever essas expressões que você já sabe que aquela pessoa usa. Muito bem, eu falei que você vai elencar 3 pontos fortes. Em cima desses 3 pontos fortes, liderança, espírito de cooperação que eu falei, e mais facilidade, gostar de gente, eu vou contar histórias, eu vou lembrar de um projeto que eu participei, da qual eu entendo que eu tive liderança, e aí eu vou contar a história, só que eu não vou falar para a pessoa assim, olha, eu tenho espírito de liderança, porque não é essa a questão. Eu vou contar a história, eu vou contar a história do projeto que eu fui inserida, da qual, dentro da história, eu vou contar como eu vou mostrar esse espírito de liderança. Por exemplo, eu participei de um projeto XYZ e nesse projeto nós tínhamos alguns desafios, que é importante você colocar os desafios, e um dos desafios era mapear as pessoas que estavam no projeto, então foi uma coisa que, por eu acreditar, eu mapeei e junto com o time, organizei determinadas coisas e liderei essa sequência de ações. Você, na história, conta como você participou e liderou. Então você vai estar mostrando, você vai estar comunicando liderança através da história que você vai contar. E assim com os 3 pontos, tá? Com o mesmo ponto sobre cooperação, o mesmo ponto quando você vai, se os seus pontos fortes forem esses, eu seguindo aqui o exemplo que eu tô dando pra vocês, o mesmo coisa, se eu for falar, por exemplo, que eu gosto de gente, eu tenho que trazer um exemplo em que eu mostre uma história, em que eu demonstre que eu gosto de pessoas, né? Porque numa entrevista você não vai falar assim, olha, eu sou assim, eu gosto de gente, olha, eu tenho espírito de liderança. Você precisa, além de falar, demonstrar isso numa história. E aí, uma das coisas importantes é que no meio dessas histórias que você escolheu contar, a partir desses 3 pontos fortes que você já elencou, você pega e você também fala de si, quer dizer, mostra tua autoridade, né? Falando um pouco da sua formação, da forma como o que você aprendeu. Então, quando você for contar a história da liderança, que você participou de um projeto X, você fala, então, porque dentro desse processo teve um treinamento que eu participei, da qual eu liderei, em que eu fiz uma especialização em neurocomunicação, e nesse projeto eu utilizei muito essas técnicas. O que você está dizendo para a pessoa? Você está falando autoridade de que você fez esse curso, que você tem especialização nesse curso, né? É uma forma de, dentro da história, você trazer a tua autoridade, né? Trazer de maneira sutil a tua formação, as especializações que você fez, para que a entrevista ela não fique, por exemplo, uma lista de coisas que você é ou que você já fez. Porque quando você traz as histórias a partir dos seus pontos fortes e dentro das histórias você traz tua autoridade, você está contando, você está mostrando um pouco de si, daquilo que você é verdadeiramente, está trazendo os seus pontos fortes,
Dentro das histórias, você pode trazer os desafios que foram para você, né? Que desafios você teve quando você participou daquele projeto, em que você está contando sobre um pouco da sua liderança, né? Porque a partir dos desafios, você também pode trazer a colaboração do time, que você teve a participação daquele time, e falando da forma como você escutou esse time, você está demonstrando também que você tem flexibilidade, que você tem uma escuta aberta, que você é participativa, que você se importa com pessoas. Então, a gente tem que trazer essas características dentro da história, contando uma história, ao invés de falar somente aquilo. Porque dentro de uma entrevista é importante que, primeiro, você seja você, claro, mas seja você mapeando isso que eu estou contando para vocês, preparado. O que é isso? Você está se preparando, você está preparando os cenários, você já está trazendo na sua cabeça elementos, pontos fortes que você pode trazer como histórias, cases que você pode contar numa entrevista, um pouquinho mais preparado. E assim você está comunicando na entrevista mais do que só dizer as suas habilidades. Claro que numa entrevista a gente tem que estar aberto, principalmente aberto, para aquilo como a pessoa vai conduzir aquela entrevista. Então não é a gente ficar engessado, é você se preparar antes da entrevista para na hora que chegar na entrevista você estar aberto para a forma como aquela pessoa vai te conduzir. E mapeando essas histórias, você pode inseri-las, essas histórias, dependendo de como quem vai te entrevistar vai conduzir esse processo para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gente. Então dá um like, já compartilha esse vídeo. A gente está sempre trazendo conteúdos aqui no nosso canal para ajudar você, sempre nos processos de comunicação, ajudar você a falar melhor e a entender melhor de comunicação. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!